Você já parou para pensar? E se a sua fé inteira foi construída em cima de uma mentira? Não, eu não estou falando do mundo, eu estou falando do que te ensinaram dentro da igreja. E se o maior engano da sua vida não foi o pecado, mas a religião que você defende com tanta certeza. Tem gente orando, servindo, chorando e mesmo assim completamente longe de Deus. E o pior, achando que está tudo certo. E hoje eu vou te mostrar três sinais claros, desconfortáveis, mas que revelam se a sua fé é real ou só mais uma ilusão bem construída. E quando você enxergar isso, não dá mais para voltar atrás. Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Seja bem-vindo ao movimento chamado Despertos. Nossa missão é despertar você para um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Vamos lá, eu quero falar com você hoje sobre o engano da religiosidade, Não estamos aqui para exaltar uma religião, mas para pregar o reino de Deus. E onde o reino de Deus é pregado, onde o reino de Deus está, a justiça e a paz. E para que o reino de Deus chegue, a religiosidade precisa sair, não tem outro jeito. Para confirmar isso, basta olharmos para as Escrituras e vermos que aqueles que não receberam Jesus estavam ocupados demais, defendendo a religião deles, o sistema e o poder. Deus não te tira da religiosidade. É você que precisa enxergar, tomar consciência e sair. Assim como muitos israelitas não quiseram sair do cativeiro babilônico quando os portões foram abertos, muitos também não querem abandonar a religiosidade, acontece. Mas acredito que o seu coração esteja aberto para compreender muitas coisas hoje. Vamos lá? A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: o que é religiosidade? O que é religiosidade? Muito se fala sobre isso, mas muitas pessoas não sabem o que de fato é religiosidade. Religiosidade nada mais é pegar algo que funcionou para alguém em um determinado tempo, em um momento, e criar um símbolo, um rito, uma doutrina, com a falácia de que agora este é o único caminho para ser abençoado. No fundo, é um mecanismo que funciona para atrair pessoas e manipular uma grande massa de pessoas carentes, a fim de enriquecer ou dar poder para um pequeno grupo e mal intencionado. Veja, quando o povo sai do Egito e está em direção à terra prometida, o povo reclamou demais. Deus mandou cobras venenosas para eles, e em Números 21, verso 8 e 9, você vai ver que Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar em uma haste. E quem olhasse para aquela serpente seria curado das mordidas da cobra. Anos depois, na terra prometida, o que o povo fez? Adorava a cobra que Moisés havia feito. Mas não era esse o propósito. O rei Ezequias, então, quebra essa cobra e começa o seu reinado em Judá. Eu quero ler com você o que está em 2 Reis, capítulo 18, verso 3 e 4. 2 Reis, capítulo 18, verso 3 e 4. Vamos lá. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Aserá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele momento lhe queimavam incenso. Entenda isso. São detalhes na Bíblia que podem passar desapercebidos, mas quando olhamos mais perto, entendemos o que de fato aconteceu. O povo pegou algo que funcionou em um tempo específico lá atrás e tornou aquele objeto um objeto de culto, de adoração, e isso durou muito tempo. De Moisés até o rei Ezequias, aproximadamente 700 anos, no engano. Lendo, então, temos a compreensão de que Deus não se agradava disso, porque o rei foi lá e quebrou e Deus se agradou da atitude dele. E nós, muitas vezes, caímos em armadilhas assim. Satanás, ele é astuto e ele não quer te tirar da igreja, ele quer nos colocar no engano. Satanás quer tirar você da presença de Deus. E a religiosidade é o caminho mais fácil para ele fazer isso. E dentro da igreja é o caminho mais fácil para ele induzir você à religiosidade, te tirar do relacionamento. Porque você vai entrar na religiosidade e sair do relacionamento. Porque através da religiosidade, ele consegue nos dar a falsa sensação de que estamos no caminho certo. Veja comigo o que Leonard Ravenhill disse. Leonard Ravenhill: o maior engano não é o mundo rejeitar Deus, mas a igreja pensar que o tem sem tê-lo. Deixa eu repetir para você.
O maior engano não é o mundo rejeitar Deus, mas a igreja pensar que o tem sem tê-lo. Isso é muito forte. Então, simplifique o seu relacionamento com Deus. Você tem acesso a Ele. Você pode falar com Ele. Ele quer te escutar. E não precisa de artifícios para isso. Não precisa. Eu estou aqui para te lembrar disso. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: a religiosidade se disfarça bem. A religiosidade se disfarça bem. Eu quero ler com você nessa chave Ezequiel capítulo 13, verso 17. Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo que profetizam o que lhes vem do próprio coração. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor, ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho para enredarem as pessoas. Ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para as cabeças de todo tamanho para enredarem as pessoas. Veja, havia um povo que estava cultuando, orando, profetizando, congregando. Mas esse povo estava executando feitiçaria disfarçada de ato profético. Você já viu por aí? E como é que era isso? Eles faziam fitinhas mágicas e véus e declarando e prometendo coisas para as pessoas que o povo não havia, que Deus não havia dito. E quanto disso acontece hoje no meio religioso? Quantas campanhas inescrupulosas, votos e atos proféticos são empurrados sobre o povo com a falsa promessa de que Deus irá fazer algo? Não por coincidência, quantas instituições empurram aquelas fitinhas mágicas, né? Aquelas pulseirinhas com a logo da igreja. Você entende isso? Com o logo de alguma coisa, um movimento prometendo uma cobertura espiritual, que se você usar, você está coberto pelo Espírito Santo, que Deus está te protegendo. Quantas dessas coisas são empurradas nos fiéis, prometendo proteção, cobertura espiritual, mas no fim é só branding, né? É marca, é para propagar o nome da igreja. E quantas pessoas eu conheço que se frustraram com Deus por conta dessas falsas promessas. Coisas que serviram por algum tempo, se tornou um objeto de culto, se tornou um objeto místico dentro da igreja e a pessoa acreditou naquilo, mas na verdade ela não estava enraizada em Deus, ela estava enraizada na religiosidade. Deus não teve culpa, ele levou a culpa pelo erro de líderes manipuladores que tinham má intenção por trás. Sabe? Veja o que diz esse mesmo trecho na versão a mensagem, veja comigo. A versão a mensagem diz: diga, vocês matarão meu povo. O próprio Deus está dizendo isso. Vocês matarão meu povo. Usarão pessoas vivas para se tornarem ricas e famosas? Vocês me profanaram entre o meu povo para conquistar fama. Usaram-me para melhorar a reputação de vocês. Destruíram vidas que nunca deveriam ter sido extintas e afagaram vidas que não deveriam subsistir. Com as mentiras que disseram a eles que ainda ouvem essas mentiras. Ezequiel capítulo 13, verso 17 e 19. Entenda isso. Deus está condenando aqueles líderes que usurparam as pessoas para que eles mesmos tornarem-se ricos e famosos. Mentiram para o povo, prometeram coisas que Deus não queria fazer. Então entenda algo. Ninguém nunca pagará um alto preço por conhecer a Cristo. Ninguém nunca pagará um alto preço por conhecer a Cristo, mas pagará um alto preço por viver na religiosidade. As pessoas vão pagar caro por viver na religiosidade. Sabe, você não paga caro por conhecer a Cristo. Não diga que você deixou tudo pagando um alto preço para seguir a Cristo. Não, não. Você trocou nada por tudo. Mas se você viver na religiosidade, você vai se frustrar muito, você vai pagar um alto preço lá na frente. A A.W. Tozer disse: ser religioso pode ser o maior obstáculo para conhecer a Deus. Se possível, anote isso aí, comenta aqui no Spotify, no YouTube. Ser religioso pode ser o maior obstáculo para conhecer a Cristo. Porque o religioso, ele é orgulhoso em si mesmo, mas ele não cultua de fato a Deus. Ele orgulha o seu orgulho religioso. Você entende isso? A terceira chave que eu quero deixar no seu coração para encerrarmos é: o que precisamos é que Jesus nos conheça. O que precisamos é que Jesus nos conheça. Meu irmão, minha irmã, o que você precisa na vida é que Jesus te conheça. Essa é a base do relacionamento. Mateus 7, verso 21 ao 23 diz, leia comigo na sua casa aí: nem todo o que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, Jesus dizendo, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim porque vocês praticam o mal. Meu irmão, minha irmã, essa é a frase que você deve correr durante toda a sua vida, para você não chegar nela. Sabe, haverá um dia que tudo se tornará claro como a luz do dia, e que tudo será revelado diante de Deus. Aquele dia, você sabe qual é o dia que eu estou falando, o dia do juízo. E naquele dia, muitos que estão congregando, que estão cultuando, que estão servindo na igreja, mas que não vivem um relacionamento genuíno com Deus, vão chegar para Jesus e vão falar isso aqui para ele. E ele vai falar: eu nunca conheci vocês. Mas eles estão fazendo muita coisa, estão profetizando, estão curando, estão expulsando demônios, mas não tem relacionamento com Deus, porque a religiosidade faz você se apegar a um objeto, a um sistema, a uma doutrina, a um rito, mas não a um relacionamento com Deus. Então entenda isso. Esse é o critério para entrar no reino dos céus, ser conhecido por Jesus. Lembra quando Jesus disse que esteve com fome e lhe demos de comida, esteve nu e lhe demos de vestir? Está lá em Mateus 25. Ele estava dizendo que de fato precisamos fazer para entrar no reino dos céus. Ele disse que quando fazemos algo a alguém que está precisando, nós estamos fazendo a Ele. E é assim que nos tornamos conhecidos no céu. É assim que você se torna conhecido no céu. Por isso está escrito em Tiago capítulo 1, verso 27. Qual é a verdadeira religião? Sempre que alguém te perguntar qual é a religião correta, leia comigo, Tiago capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 1, verso 27. Se você puder, medita nesse versículo na sua casa. Qual é a religião pura e verdadeira para com Deus? Visitar os órfãos e as viúvas e não se contaminar com o mundo. Você entende isso? A verdadeira religião é estender a mão a quem precisa e guardar-se incontaminado no mundo. E como que você vai se guardar incontaminado no mundo sem um relacionamento com Deus? Porque é o relacionamento que te purifica, é a palavra que te purifica, não é o serviço, não é agradar o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, é se relacionar com Deus de forma pura, íntegra e expressar Jesus por onde você passar, os seus princípios. A religião não é capaz de nos ajudar com isso, pelo contrário, ela nos mancha, ela nos suja. Por isso, em Isaías 1, quando Deus vai denunciar a religiosidade daqueles líderes, daquele povo, Deus diz, leia comigo, Isaías capítulo 1, verso 17. Vão para casa, Isaías capítulo 1, verso 17, leia isso aí, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Vão para casa e se lavem, limpem essa sujeira toda, esfreguem a vida de vocês até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas, o próprio Deus diz isso. Digam não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelo sem-teto, levantem a voz em favor dos indefesos. Quantos religiosos você vê fazendo isso aqui? Você pode contar na mão direita, né? Mas Isaías capítulo 1, verso 17 faz um link direto com Tiago capítulo 1, verso 27. Explicando-nos qual é a verdadeira religião a ser seguida, é o relacionamento com Deus. Então se lembre, nós somos chamados à santidade, e se a nossa santidade não nos faz compadecer do próximo, ela não passa de orgulho religioso. Se a sua santidade não se faz compadecer do próximo, ela não passa de orgulho religioso. Soren Kierkegaard disse, o maior perigo não é estar errado, mas estar certo diante dos homens e desconhecido diante de Deus. O maior perigo não é estar errado, mas estar certo diante dos homens e desconhecido diante de Deus. E assim nós fechamos essa palavra. Eu quero orar pela sua vida. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, Deus. Abençoa essa pessoa que me escuta, dê a ela discernimento, força, graça e sabedoria na caminhada, para que ela descubra um relacionamento simples, profundo e direto com o Senhor. Que hoje seja um dia de boas notícias, de paz na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe essa palavra,
Comenta aqui nos comentários, seja no Spotify ou no YouTube, amém, qual a frase, qual o insight, qual a chave que virou dentro de você para você viver esse relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Comenta aqui, nos faça saber. E se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, receba a mensagem do Reino de Deus de segunda a sexta-feira, todas as manhãs. Nós temos um grupo no WhatsApp. Se você quer fazer parte, comenta aqui, eu mando o link para você. E também no Spotify, no YouTube, todas as manhãs receba uma mensagem em áudio, um devocional curtinho para você, mais profundo, porque nós mergulhamos sempre. E convide alguém para esse movimento chamado Despertos, amém? Envie essa mensagem para alguém, compartilhe esse link, deixe que Deus faça o que precisa ser feito na vida dessa pessoa, amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.